Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Vamos à nossa leitura diária deste sábado. Durante esta semana, estamos estudando a lição 1 do dia 3 de outubro de 2021, com o título O Mundo do Apóstolo Paulo. A nossa leitura diária de sábado está no livro de Atos, capítulo 13, versículos do 1 ao 3, e o tema é o chamado de Paulo para missões. Vamos à leitura do texto sagrado. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Durante esta semana, nós estamos nos preparando para iniciar o quarto trimestre de 2021. E o tema da nossa primeira lição é O Mundo do Apóstolo Paulo. Segundo o pastor Douglas Batista, o termo grego apóstolo significa enviado ou mensageiro. Todo o apostolado é centrado em Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Hebreus 3:1, 1 João, capítulo 4, versículo 14. Mateus, Marcos, Lucas usam o termo quando se referem aos 12 escolhidos por Cristo. Mateus 10, 2 e 5, Marcos 6 e 30, Lucas 6 e 13. Paulo, Tiago e possivelmente Barnabé também foram comissionados como apóstolos. Atos 14, 14, 15 e 13, 1 Coríntios 9, 1, 6, 15, 8, 9. E no texto escolhido para nossa meditação no dia de hoje, Lucas registra que a igreja primitiva tinha também profetas e doutores. Ele cita o nome destes: Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo, e na passagem em questão são apresentados como homens de oração e de grande comunhão com o Senhor. Foi para estes que o Espírito Santo ordenou que se separassem Barnabé e Saulo para a obra missionária. Atos capítulo 13, versículo 2. Então, nós vemos aqui a chamada inicial pelo Espírito Santo a esses dois homens, não é? A igreja de Antioquia estava reunida em oração e jejum, quando o próprio Espírito Santo chamou Barnabé e Saulo pelos seus respectivos nomes, e a igreja em Jerusalém, que já estava trabalhando e ganhando almas para o Senhor, como nós vimos ali no início, ali quando Pedro prega e alguns outros, esta visão missionária destes homens estava voltado mais para os judeus. Porém, em Antioquia da Síria havia nascido já uma igreja com um grande ardor missionário. E foi neste fervor missionário que o Espírito Santo separou e enviou e capacitou Barnabé e Saulo para realizarem a primeira viagem missionária transcultural. É importante aqui lembrar, quando falamos da presença do Espírito Santo nesta passagem, que é o Espírito Santo quem comanda a igreja nesses trabalhos. Nós vemos aqui no capítulo 8 de Atos, ele enviando Felipe para evangelizar o eunuco, não é? Aquele moço que estava de volta ali para a sua cidade. E nós vemos também que neste campo missionário, neste ato de ganhar almas, já havia se iniciado um trabalho pelo próprio Barnabé. Está registrado lá no capítulo 11 do livro de Atos, versículos 22 a 26. É muito importante que vocês façam a leitura.
Então chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém que em Antioquia tinha muitas pessoas sedentas pela palavra, pessoas se rendendo aos pés do Senhor, e eles enviam Barnabé. E quando Barnabé chega ali, ele vê toda a efusão do Espírito no meio daquele povo, e ele vê que é necessário que se tenha uma pessoa para ajudar. E a palavra de Deus registra lá no versículo 24 que ele parte para Tarso para buscar Saulo e, achando-o, conduz para Antioquia, conforme o versículo 25. Aqui nesse texto, ainda no 26, a palavra de Deus diz que foi ali, em Antioquia, que os cristãos, ou a igreja, aquele povo reunido, foi chamado pela primeira vez de cristãos. E aqui, no capítulo 13, que é o nosso versículo de meditação para hoje, há uma nomeação para dois homens, que é Barnabé e Paulo. O Espírito Santo diz assim: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. E o versículo 3, então jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então Paulo, ele aqui é chamado numa convocação específica para missões pelo próprio Espírito Santo. E isto devido à urgência e à necessidade de que se pregasse a um grupo que pelos judeus estava ainda deixado à margem, que era os gentios, não é? Eles foram enviados pelo Espírito Santo para evangelizar os gentios. Amém?